Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos. Este é mais um programa Preparando o Domingo. Eu sou o Padre Carlos André. Nós vamos juntos refletir as leituras deste domingo, 17º domingo do tempo comum. Nestes textos vamos encontrar a palavra de Jesus que nos fala no Evangelho, fazendo a multiplicação dos pães. Mas vamos encontrar também outros textos do Antigo Testamento, dos Salmos, especialmente, que vão nos falar sobre esta nossa expectativa de sermos acolhidos por Deus, Deus que nos provê o necessário, que não nos abandona, que nos deixa faltar nada. Vamos refletir juntos o significado destas palavras. Por isso, convido você agora a também colocar-se em oração, em clima de oração, invocando o Espírito Santo. Inspirar o pensamento, milagres faz acontecer, o reino bom, sabedoria. Ó, vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz. Ó, vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, alma de Deus. As leituras deste domingo começam com um trecho do livro de Reis. O livro dos Reis, ele conta muitas histórias, história dos reis, claro, mas acima de tudo história de profetas. Profetas que atuaram junto aos reis da sua época para convocá-los à conversão, para chamá-los a uma atenção à sua própria missão, a missão do rei, de cuidar, de prover o necessário, de organizar a sociedade para que todos possam ter acesso ao alimento, ao trabalho, a tudo aquilo que compõe a vida humana. Portanto, a figura do rei não é uma figura de status, de alguém que se coloca acima da população, mas é aquele que está ao seu serviço. E essa era a tarefa do profeta, recordar aos reis que eles estão ao serviço do seu povo. Eles são colocados ali pelo povo para que possam estar, portanto, em uma atitude de serviço. Essa é uma atitude que todos os profetas de todas as épocas precisam ter diante daqueles que governam um país e governam uma nação, que governam um povo. Portanto, governar é um privilégio, mas é também uma necessidade de reconhecer que este privilégio comporta uma responsabilidade. É um privilégio que poderíamos dizer que nos dá a chance de servir ao próximo. Quantas vezes não nos sentimos assim, não é? Com a possibilidade, com o desejo de podermos ter o suficiente para ajudar a quem precisa. Quantas vezes dizemos assim, se ganhasse na loteria ajudaria tanta gente, porque ter a graça, a alegria de dispor de meios para servir e ajudar é um grande dom. A própria Bíblia nos fala que há maior alegria em dar do que receber, porque é um dado da nossa psicologia humana. Nos sentimos bem podendo ajudar a quem precisa. Sentimos bem ao olhar o sorriso, ao ver no olhar do outro que aquela atuação, o teu gesto, foi ao encontro das suas necessidades e lhes ajudou a viver melhor. Isso tudo deveria já ser motivo suficiente para nos motivar a fazer o bem, a servir o outro. Portanto, se temos a chance de fazê-lo, mais ainda nos sentimos obrigados, portanto, por esta oportunidade que a vida nos dá.
Tudo isso que falo é porque a primeira leitura de hoje vai nos dizer algo que certamente nós também poderíamos nos identificar quando se trata disso, de reconhecer que esta possibilidade de ajudar nos torna melhores. É um trecho muito curto, que diz assim, segundo livro de Reis, capítulo 4, 42 a 44. Naqueles dias, veio também um homem de Baal-Salissa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e de trigo novo. E Eliseu disse, dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu, como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez, dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Essa palavra do profeta Eliseu, que manda distribuir, na verdade é uma palavra que ele distribui algo que não era dele, mas ele recebeu como um dom e percebeu que aquele dom, sendo distribuído, faria não somente a ele mais feliz, mas certamente daria a ele a possibilidade de agir segundo o modo que um rei deve agir. Um rei deve agir assim. Ele toma daquilo que não é dele, dos impostos, de tudo aquilo que ele recebe e distribui para que possa ter, para que todos possam ter o necessário, para que a ninguém falte o necessário, que possa haver igualdade de oportunidades, de simplesmente sobrevivência no seio da comunidade. Portanto, esse texto, o profeta age como um rei, e como um rei distribui os bens que ele recebe a partir daquilo que é o fruto do trabalho das pessoas. É assim, então, que essa primeira leitura vai nos fazer compreender um pouco daquilo que vamos escutar no Evangelho. Mas vamos aguardar, vamos refletir o Evangelho logo, logo, porque ainda temos um salmo belíssimo que diz, saciai os vossos filhos, ó Senhor. E como saciai os vossos filhos, ó Senhor? Porque o salmista pode pedir a Deus que sacie os seus filhos? É porque, de fato, Deus envia profetas que nos ajudam a recordar que é necessário que tenhamos maior solidariedade. E Deus nos sacia na medida em que somos capazes de escutar a voz destes profetas que nos recordam constantemente: é necessário ser fraterno, é necessário buscar uma igualdade de oportunidades, é necessário que quem é rico seja menos rico para que quem seja pobre seja menos pobre. Se todos forem menos ricos, os demais serão menos pobres. Não é necessário que a gente tenha que imaginar que todo mundo deva ser rico, é impossível isso. As riquezas do mundo são limitadas, mas todos podem ser um pouco menos ricos para que aquele que é muito pobre seja menos pobre. É assim que saciai os vossos filhos ao Senhor. Este evangelho, melhor, este salmo, pode nos ajudar a compreender. Sim, é Deus que nos sacia, melhor, é Deus quem ouve, quem vê a necessidade dos mais pobres e, portanto, suscita em nosso coração essa atitude que a gente pode dizer profética, não é? Porque anuncia aquilo que é palavra de Deus. Deus quer que todos tenham tudo que é necessário para viver, que ninguém passe necessidade. É isso que a gente entende quando a palavra de Deus nos fala. E vamos escutar agora a segunda leitura, que vai nos ajudar a aprofundar ainda mais essa compreensão. Diz assim, São Paulo fala aos Efésios: Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Ora, o que é que São Paulo está nos dizendo? Que se agimos assim, buscando viver nesta união e fraternidade desejada por Deus, é porque compreendemos que Deus é um só e que ama a todos. Mais uma vez, São Paulo nos dá aqui, nesse trecho tão breve, uma razão para que a gente possa compreender este apelo que Deus nos faz pelos seus profetas. Né? Profetas somos todos nós, eu acho que já compreendemos. Por isso somos todos nós chamados a agir conforme a palavra de Deus. Isto é, ser profeta no mundo como o nosso. E nesse sentido, a razão de fundo é de que toda a humanidade é uma só. Por mais que as nossas divisões pareçam prevalecer em alguns momentos da nossa vida,
nós devemos ter sempre essa convicção. Somos um, é uma só a humanidade, é um só o Pai de todos nós, e é um só aquele que nos salva, é um só aquele que nos dá, portanto, palavras de vida. Não porque ninguém mais tenha palavras que possam trazer a vida, porque Deus, sendo um só, Ele quem inspira a todos. É a semente deste Deus amor que está em todos os lugares, embora com expressões diferentes. Somos chamados a viver nesta unidade que vem dessa compreensão. Deus é o Pai de todos, somos um só. Nesse sentido, meus irmãos, é que nós todos somos convidados pela palavra de Deus a olharmos uns aos outros de uma grande fraternidade, para que possamos dizer assim, com o coração livre, com o coração aberto, Pai Nosso. É tão bonito quando a gente diz Pai Nosso, ao mesmo tempo que reconhecemos, Ele é Pai Nosso, Ele é de todos nós. Todos nós temos um só Pai, e é a Ele que voltaremos, é a Ele a quem devotamos toda a nossa atenção, porque afinal não podemos ser felizes se não escutarmos aquele que conhece o caminho. Coloquemo-nos, portanto, agora em atitude de oração, mas agora em uma atitude de aclamação a este Evangelho, que é a palavra de Jesus para nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho da multiplicação dos pães é bem conhecido de todos nós. Todos nós sabemos das histórias contadas nos evangelhos, do momento em que Jesus, vendo a multidão que tinha fome, providencia algo para elas. Cada evangelista vai contar de uma maneira diferente, introduzindo, quem sabe, algum elemento que nos leva a refletir sobre como, na verdade, no dia a dia acontece, não é, essa nossa disposição em ajudar o próximo. E aqui vemos Jesus que provoca os discípulos. E o próprio evangelista João diz isso. Jesus sabia bem o que ia fazer, mas provocou os discípulos, quis colocá-los à prova, para ver o que é que eles iriam responder diante desta pergunta que Jesus faz. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Ora, é claro que Jesus usou uma palavra
que é a palavra que todos nós faríamos, né? Onde vamos comprar pão? Esta afirmação de Jesus mostra que ele estava, nesse momento, agindo apenas com um olhar humano, que a gente poderia dizer do nosso tempo um olhar bem capitalista, né? Vamos comprar pão. Mas, na verdade, Jesus sabia o que ia fazer. E aí a gente encontra, em seguida, esta palavra de Jesus e a resposta dos discípulos que ficam ali titubeando, o que vamos fazer, buscando aqui e acolá, algo que parece ser a ocasião que Jesus escolhe para ajudar os discípulos a refletir o que eles têm que fazer. E eles dizem, o que nós temos aqui é apenas isso, né? 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Mais uma vez o cálculo humano, né? Este cálculo daquilo que também se liga à necessidade que a gente muitas vezes tem de pensar a vida somente a partir daquilo que se pode determinar com números, não é? Quantos somos, o que vamos fazer concretamente, mas sempre pensando de uma maneira que a gente poderia dizer muito mais preocupada com o aspecto material do que com um aspecto que é imaterial. O que seria esse aspecto imaterial? Não é o milagre ainda, mas é algo que tem a ver com o milagre. Afinal, quando Jesus pede para que todos fiquem sentados e depois começa a distribuir e dá a todos tanto quanto queriam, faz a gente refletir sobre o que realmente estava acontecendo naquele momento. Se todos recebem tanto quanto queriam, 5 pães e 2 peixes realmente não são suficientes. Mas se recebem tudo quanto queriam, a gente pode bem imaginar que todos aqueles que estavam ali, nem todos tinham necessidade de ter pães. Afinal, quem sai para caminhar pode caminhar também com um pouco da sua provisão de alimento e de repente se descobre que é possível que aquele milagre da multiplicação dos pães também seja um milagre que está associado à nossa capacidade de doação. Nós nos doamos e, ao nos doar, multiplicamos os nossos dons. Multiplicamos os aspectos que parecem ser, de modo muito material, incapazes de dar conta da realidade. Mas quando nós nos dispomos a colaborar, quando nós nos dispomos a estender a mão, vemos o quanto aquele pouco se torna muito, porque somos capazes de convencer outros a também entrarem na mesma corrente de colaboração, de serviço, de solidariedade, de amor ao próximo, de tudo aquilo que no nosso coração pode brotar como uma semente, mas que uma vez que ela se espalha, é capaz de conquistar outros. E nesse aspecto, o milagre de Jesus é ainda maior. Não somente porque a gente não tem como imaginar, não é? Pão pipocando de dentro do cesto de Jesus, pega um pão, pipoca 2, pega 2 pães, pipoca 6. Não parece que o evangelista esteja tão interessado nesse aspecto sensacionalista, né, daquilo que Jesus faz. Tanto que os discípulos, depois que terminam de recolher, digamos, os pedaços que sobraram, nós vemos a resposta do evangelho, dizendo que eles encheram 12 cestos. Ora, de onde vieram os cestos, se inicialmente só tínhamos 5 pães? Não houve uma multiplicação de cestos, a menos que, enquanto se distribuía os 5 pães, outros se dispuseram também a colaborar, e assim como aquele homem da primeira leitura de Baal Salícia trouxe ofertas ao profeta, e o profeta mandou distribuir ao povo, Deus nos mostra aqui o quanto esse pequeno gesto de Jesus possa ter suscitado no coração de outras pessoas, outros mais abastados, que tinham cestos, que poderiam também colocar os seus cestos à disposição. Foi tanta a generosidade que ainda sobraram 12 cestos. Quando a gente então lê esse texto e vê no final a afirmação do povo que diz: este verdadeiramente é o profeta, é claro que a gente vai logo se recordar da primeira leitura, em que também um profeta distribuiu pães às pessoas. Mas a gente também vai se recordar que o profeta agiu como deveria agir um governante, um rei. E é ali então que na última frase a gente vê o povo querendo levar Jesus para proclamá-lo rei, mas Jesus, sabendo que não era essa a missão dele, porque cada um tem a sua, sai sozinho para o monte, desvia a atenção do povo e deixa cada um deles refletir. Afinal, o que eu fiz, o que Jesus fez, é algo que compete a mim ou compete àquele que nos deve, portanto, proteger, prover as nossas necessidades, não permitir que falte o necessário na mesa de ninguém, de nenhum dos seus conterrâneos, né, dos seus filhos, vamos dizer assim, no Templo de Jerusalém, mas hoje seria dos seus cidadãos. E assim a gente percebe que a palavra de Deus de hoje é uma palavra que nos conclama a perceber o quanto nós todos somos chamados a ser profetas,
fazendo o nosso grão de areia, colocando o nosso grão de areia neste caminho que nós todos devemos trilhar, que é um caminho de solidariedade, de amor ao próximo, e crer que aquele grão que eu ponho pode suscitar outros que, quem sabe, mais abastados, possam colocar mais do que um grão, mas tudo aquilo que cada um colocar será na medida das suas capacidades, da sua generosidade, mas que, na verdade, tudo aquilo que fazemos no amor ao próximo tem como função, de fato, acolher algo que Deus nos prometeu. Deus prometeu que não nos deixaria faltar nada, e é por causa da nossa solidariedade que esta palavra de Deus pode se realizar. E é por causa da nossa solidariedade que também podemos denunciar aqueles que, tendo responsabilidades, podem ser, portanto, responsabilizados. Se você tem cada um fazendo a sua parte, assim como Jesus fez a dele e não permitiu que a sua missão fosse confundida, cada um de nós também pode ser assim, sinal na vida do outro e também sinal profético em um mundo que precisa cada vez mais sentir-se fraterno, cuidando-nos uns dos outros. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito sobre nós, é o que mais desejamos, para que assim como os primeiros discípulos reconheceram que de ti vem tudo aquilo que realmente interessa e precisamos, que podemos chamar de pai, de paizinho, Abba, como Jesus, porque assim, reconhecendo-nos todos filhos teus amados, possamos agir como irmãos amados e que assim possamos juntos dizer Pai Nosso com um coração leve, feliz, porque nos reconhecemos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a viver o Pai Nosso cada dia da nossa vida, distribuindo os dons que nos destes, dons espirituais, dons materiais, mas em tudo fazermos para dar glória ao Teu nome, para fazer com que o nosso gesto seja um reconhecimento de que tudo que temos é Teu e Tu és o Pai de todos nós. Trabalhemos, Senhor, dá-nos a graça de trabalhar para que todos nós possamos construir fraternidade pela igualdade de oportunidades, pela capacidade de permitir que todos tenham tudo o que é necessário para viver e ser feliz. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus tomou os pães, deu graças a Deus Pai, repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. Repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. É feliz quem escolheis e convidais para morar em vossos átrios. Saciamo-nos dos bens de vossa casa e do vosso templo santo. Jesus tomou os pães, deu graças a Deus Pai, repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. Repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. Vossa bondade nos responde com prodígios, nosso Deus e Salvador. Sois a esperança dos confins de toda a terra e dos mares mais distantes. Jesus tomou os pães, deu graças a Deus Pai, repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. Repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.